Pode Mais Alego chegando em mais uma edição. Salve, salve. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui em mais um podcast para conversar aqui com deputados estaduais. Comigo, Rubens Salomão, e também com o Chico Francisco Costa, repórter do Mais Goiás. Tudo bem, Chico? Tudo ótimo, mais uma vez aqui. Estamos aí, né? Mais uma conversa, dessa vez com o deputado estadual Mauro Rubem. Eu disse aqui que não vou conversar com deputados estaduais, deputadas também, né? Enfim, conversar com os 41, com as deputadas também. Hoje, Mauro Rubem do PT. Tudo bem, deputado? Bem, Rubens Salomão, Chico, nossos ouvintes. E agora tudo assim, tem que ouvir, né? Escuta, faz tudo. Faz tudo. Um prazer estar aqui com vocês e parabenizar. Vocês do Mais Goiás têm feito matérias importantes, de informativas para o estado de Goiás, que eu tenho gostado muito. Obrigado. Obrigado aí pela deferência. Ótimo. Em parte também pelo Francisco Costa, que produz algumas dessas reportagens, além de uma equipe aí qualificadíssima, né? Sim, somos vários, né? Somos vários. Mauro, eu só queria fazer uma observação diga. aqui. O PT tem marcado presença, né, no podcast. Tem uma bancada que marca presença na casa. Eu sou o líder da bancada. Se está faltando algum, vocês me falam. Providencia. Agora falta a Bia só. Só a Bia, né? Só a Bia. O Gomide veio. A Bia, ela é sempre na sexta-feira. Não, as gravações são terça, quinta, normalmente terça, quinta, e aí a gente vai alternando. Vou acertar com ela vem, Isso. pode ter certeza. Ótimo. A reprodução também é alternada à medida que a agenda vai sendo cumprida, a gente vai reproduzindo, vai postando, enfim, com cortes também nas redes. No final eu passo o recado para você nos acompanhar e se inscrever, enfim. Deputado, vamos começar falando sobre isso então, pegar o gancho aqui, né? Bancada do PT. O Partido dos Trabalhadores no Brasil e em Goiás teve um encolhimento lá na época do impeachment, né? Eleição municipal de 16, depois em 18, enfim, acabou fazendo menos do que fazia antes, né? Em números de vereadores, prefeitos, enfim. Confesso que não tenho os números aqui precisos, talvez eu tenha falado alguma besteira. Mas naquele momento houve um encolhimento do partido. E hoje, né, 2023, indo para uma eleição municipal de 24, o PT voltou à presidência da República, depois de um governo de direita, né? Enfim, como é que o senhor avalia hoje o PT, principalmente aqui em Goiás? Olha, eu vejo que nós temos uma boa chance de voltar ao crescimento. Nós temos... Encolheu mesmo nessas últimas eleições todas? Nós chegamos a ter quase que 15 prefeituras, estamos com 3 atualmente, né? Pra você ter uma noção. Eu lembro de ter realmente caído muito em 16, mas eu não me lembro dos dados de 20. Não, diminuiu muito mesmo. Aqui em Goiânia mesmo, nós não chegamos a eleger vereador, né, em 2016. Então isso, o partido, apesar de que foi mais um erro tático eleitoral... A chapa foi muito mal formada naquelas eleições. A chapa do PT propriamente foi boa, elegeu só que fez composição, não elegeu o nosso, elegeu de outro partido. Né? Isso o senhor fala em 16 mesmo, 16, né? 20 o senhor foi eleito. Aí 20 já começa um resgate, né? Um partido volta a essa realidade, e aí eu vejo agora, em 2023, uma possibilidade muito grande de nós conseguirmos aí aumentar a nossa presença nas prefeituras e nas câmaras de vereadores. Isso, objetivamente, e o que a gente também está vendo. O povo, parece muito ruim isso, mas o povo dá mais valor quando sente falta, né? Porque com o governo federal, agora, nós estamos vendo aí que é incrível como é que o país já está dinamizando com 2 meses 3 meses de gestão, né? Poucos meses de gestão, quanto que o país já está dinamizando, e isso tudo reflete positivamente nas eleições que teremos aí. Eu tenho clareza, em Goiânia mesmo, tenho certeza que nós vamos aumentar significativamente a bancada de vereadores, vereadoras, né? Teremos aqui candidatura para prefeito, né? Com prefeita. O Edivar? Tem um nome, né? Nós temos nomes assim bem apresentados. O Edivar, né? A Adriana é um nome que ninguém esquece dele, né? Ela que fala que não quer, né? Mas... Eu acho até que ela está sendo muito sincera no sentido das responsabilidades que ela assumiu. Acabou de ser eleita deputada federal, eleição muito Ela não bonita. queria também, né, deputado federal. Eu conversei com ela, falou, eu queria reeleição, mas foi convencida. Isso na época da campanha, agora... Agora tem outros nomes apresentados, nosso nome tem sido ventilado também, e eu acho que o processo é uma construção, né, de diversos segmentos da sociedade, fazer esse trabalho de base, né, e apresentar um projeto, porque Goiânia também está uma lástima, né? Está uma situação muito difícil. A presidência, o governo federal influencia mesmo na campanha municipal? Ele ajuda muito na composição de chapas, na relação de alianças, né? Principalmente quando nós discutimos
as eleições majoritárias, né? Então, para prefeito, por exemplo, nós temos aí já uma procura grande junto ao PT. O Lula é um bom cabo eleitoral para prefeito, então. Para vereador é mais difícil. O vereador é uma eleição mais específica, né? Mauro, a gente está falando de chapas, né? A chapa de 2022 para a Assembleia, a chapa de deputado federal, foi considerada uma chapa muito forte, né? E quase elegeram 4 deputados. O que faltou para chegar mais longe ainda? Estaduais, né? Estaduais. Pois é. Faltou uma bobagem, né? Porque 60 e poucos votos, 70 votos, né, de uma chapa inteira, e de fato ali seria assim, cada um de nós tivesse tirado 2 votos a mais, né? E de fato eu acho que mostrou muita força, porque revigorava o que o PT já foi lá nos anos 2002, né? Teve 4 deputados estaduais, também em 2006, né? Quando foi, aí 2010 baixou para 3, né? Depois 2014, aí já veio 3, depois 2. Isso. Então, mas está recuperando. Eu acho que o Fabrício mesmo, acho que faz falta, inclusive, na Assembleia Legislativa, um deputado do perfil que o Fabrício representa, né? E eu acredito que até também nas discussões que temos aí da própria representatividade legal, de cumprimento da legislação eleitoral, pode ser até que o Fabrício chegue a assumir. Isso é uma discussão, é só para não perder o gancho, tem uma discussão na Justiça em relação à chapa do PL, né? Que poderia beneficiar o PT. E aí, nesse intervalo, tem as eleições de Goiânia, tem as eleições de Anápolis, que são eleições que movimentam também a chapa e tudo, e podemos ter o Fabrício assumindo. Não, eu só queria, porque a gente falou de eleição municipal e a gente deve avançar por outros assuntos, mais relativos à Assembleia, enfim, ao Estado, mas falar de Goiânia. O senhor falou que Goiânia está passando por maus bocados. Como é que o senhor avalia como as forças políticas chegam para Goiânia em 2024? Né? Efetivamente, o senhor citou en passant. Como é que o senhor acha que está a gestão do Rogério Cruz? Ele quer ser candidato à reeleição, mas é uma questão de viabilidade aí. Mas tem também a força da base do governador, né? O que a gente também vai ter que analisar se o governador de fato vai jogar as fichas no Rogério Cruz. O que eu vejo que a administração municipal, ela realmente não agrada nem a gregos, nem a troianos, né? Acho que esse é um problema. Eu até falo, assim, com toda sinceridade, o diálogo direto com o prefeito Rogério Cruz, ele enquanto pessoa, é uma situação muito agradável. Estive lá por 2 anos. O senhor foi vereador único de oposição por um tempo, né? Sozinho, assim, na oposição. E então o diálogo direto com ele era assim, agora a capacidade de gestão, a capacidade de montar uma equipe, de descentralizar. Veja aí agora todas essas informações que estão vindo com a CEI da Comurg, né? Outros problemas que a cidade tem. A gente apresentou ações, por exemplo, não pode um prefeito, alguém da sua gestão, destruir um bem público como aquele heliporto, depois o prefeito assumir a responsabilidade, né, e não punir quem agiu errado. Então, acho que ali vai perdendo a gestão, né? E nós temos problemas. É óbvio que houve investimento aí em algumas carreiras de servidor público, isso é importante, porém não é necessário para ser viável. Eu acho que é uma eleição aberta. Existe uma necessidade de atualizar Goiânia com outros centros semelhantes a Goiânia, um pouco maior. Então, nós temos aqui uma dificuldade imensa no transporte coletivo. Você vê que a área de saúde... quantos anos que a gente vê os problemas ali no Cais de Campinas. Fala Cais de Campinas, Cais de Campinas de novo, né? Na assistência, por exemplo, o quanto que nós estamos assim, atrasados. Então, e outras coisas que já demandam Goiânia. Uma cidade como Goiânia já não é possível mais você não ter as ações modernas de gestão, né? E, no entanto, nós não temos aí equipamentos nem para gerar direito o IPTU. Boa parte daquela crise do IPTU, é claro que houve um aumento absurdo, uma loucura que houve, mas teve o problema também que não tinha capacidade técnica de analisar os dados. A gente chegava, vem cá, vamos simular antes de aprovar. De planejamento, né, Mauro? Fala assim, vem cá, você quer me cobrar quanto? Tudo bem, então me mostra quanto você vai me cobrar. Não, você vai ver depois. Então, ou seja, esse desenvolvimento de Goiânia exige hoje outro bloco político. E foi o início, né, da falta de harmonia da Câmara com a Prefeitura, foi justamente essa questão do IPTU, né? Foi quando começaram os desentendimentos. Até então, a Câmara funcionava relativamente de forma harmônica, como o Salomão disse. O senhor foi por um tempo o único vereador de oposição. Acho que é a partir daí que a oposição começou a crescer, né? É exato. E
e um problema muito grave. Eu não sei, claro, eu estou à disposição, quem sabe algum dia ser executivo, mas eu fico me perguntando, Salomão, como é que o executivo não utiliza a capacidade de análise de um projeto, né, dos projetos que apresenta, com antecedência, manda a goela abaixo, bota os... Veja lá que vereadores, depois da eleição, vestiu de palhaço e fez tudo. Quer dizer, e ali, ele, no jeito dele, né, até conversei com o vereador, no jeito dele, ele falou que ele ficou envergonhado, né? No jeito dele, no jeito lá, Sim. que não é o meu jeito. Mas o fato é que a administração botou a goela abaixo. Olha, o plano diretor de Goiânia vale a pena discutir. É necessário, porque nós estamos destruindo Goiânia, né? Discutir agora ali na Comissão de Habitação, na Assembleia, não dá para a gente pensar que Goiânia vai ficar com esses vazios urbanos e a classe trabalhadora que funciona na cidade vai morar na periferia de Hidrolândia, pô. Não tem jeito, né? Então, Senador Canedo. Enfim. Senador Canedo, Aragoiânia, lá já está pegando quase que Varjão, porque vai já empurrando o povo, né? E, então, eu acho que a administração, reservas, né? A administração ela se perdeu mesmo ali. Infelizmente, no meu entendimento, a gente tinha uma outra visão, caso não ocorresse ali a morte do Maguito, né? E acabou sendo uma experiência ruim. Eu até torço para que melhore, porém... Deputado, se o senhor estivesse na Câmara, com certeza o senhor estaria participando dessa questão da saída comurg, fazendo oposição. Na Assembleia, acho que é um pouco mais difícil fazer uma oposição muito ativa, porque a oposição é bem menor. O Cado foi reeleito com muita facilidade, tem uma base muito, muito grande. Mas tem um assunto que o senhor já tem debatido e tem sido bastante ativo, que eu queria que o senhor comentasse, que é a questão do IPASGO. Essa reformulação do IPASGO, que passa a ser uma SSA, né? E o que a gente vê são muitos pontos positivos que são ressaltados, mas existe uma preocupação, né, em relação à privatização, que o IPASGO garante que não é o caminho, mas essa preocupação é real. Assim, primeiro que não tem ponto positivo. O governo não está falando com a verdade. Não está falando a verdade. Não tem ponto positivo. Por que não tem ponto positivo? Eles falam um deles. É que agora vai seguir o rol da ANS. Já segue há muito tempo. E o rol da ANS, eu vou falar enquanto usuário, sou usuário do IPASGO. O rol da ANS, ele beneficia os planos de saúde privado, não o usuário. É uma guerra dentro do rol da ANS, você colocar um procedimento que a pessoa precisa fazer. Então, isso não é melhora, tá certo? O governo fala que não vai privatizar. Olha, eu estou aqui, ó. O que é uma sociedade de serviço autônomo, né? Ela é uma entidade de direito privado, né? De direito privado, portanto, é uma privatização, onde qualquer um de nós aqui podemos fazer. Historicamente, isso foi criado por conta das corporações, né? E nós estamos pegando uma entidade, uma instituição, que é o IPASGO, que tem 2,2 bilhões de reais de orçamento. Você tem uma noção do que significa isso, Chico? É todo o orçamento dos hospitais estaduais, o GOL, dos 19 hospitais estaduais que estão geridos pelas OS, dá 1 bilhão e 500 milhões. Todos. E o IPASGO sozinho é 2,2. Então, olha o impacto que isso tem na vida e na atividade da saúde, porque tudo isso aqui é aplicado na rede privada, né? Na rede privada. Ele tem hoje 600 mil vidas, poderia até ter mais, né? E tem hoje, sendo uma autarquia, tem a situação do lastro que o Estado garante para que esse jogo, sendo um plano de saúde popular, ele ser barato, né? E ter muita gente que queira atender, porque sabe que vai receber, mesmo nas crises. E mal administrado. Então, eu entendo que o governador está completamente errado. Não consigo entender por que razão que ele quer, no meu entendimento, acabar com o IPASGO. Porque o IPASGO, na hora que ele virar uma sociedade de serviço autônomo, que ela virar uma entidade privada, vai inclusive tirar todos os servidores que lá tem anos que estão dirigindo a instituição, ela perde credibilidade, né? E a partir do momento que perder a credibilidade, vai perder o usuário, os prestadores vão ter uma relação diferente e chama atenção para os prestadores. Nós vamos conversar sobre isso, porque 2,2 bilhões de reais que o IPASGO movimenta, vai tudo para a rede privada. Não vai nada para o serviço público.
E já tem a minuta, né? No site do IPASGO eles colocaram, o senhor conseguiu ler essa minuta? Conseguimos ler, está aqui, né, a cópia, ela coloca, né, institui o Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Goiás, né? E aí coloca de natureza privada, não, em nenhum lugar diz que o Estado vai ser o lastro para garantir esse funcionamento, né? Diz aqui no artigo 22 até assim, uma válvula de escape, né? Ele fala aqui no artigo, no caso de desvio de finalidade do IPASGO ou de sua extinção, ocorrerá a reversão integral do patrimônio ao portador pelo Estado, mas e o dano causado? O dano, seja dos usuários do IPASGO ou mesmo dos prestadores, né, o Estado tira a sua responsabilidade. Então, nós realmente somos contrário. Fizemos uma audiência pública ontem, junto com a deputada Bia, né, tiramos o posicionamento que isso aqui é privatização, né, e aí interfere no funcionamento desse plano de saúde, joga esse plano para ficar funcionando como os planos de saúde privados, né, e ele vai reduzir. Números. IPASGO, 600 mil vidas, 2,2 bilhões de recursos. Unimed, 300 mil vidas, 4 bilhões de orçamento. Então, o IPASGO é 4 vezes mais barato do que a Unimed. Entendeu? E aí, à medida que você joga o IPASGO para ele entrar no mercado como aquele ali, ele vai entrar nessa concorrência, né? Então, nós entramos... Deve perder usuários. Deve perder o usuário, porque a maioria desses usuários que estão no IPASGO, eles não conseguem ir para a Unimed. Aí vão para o SUS. Nós temos mais de 100 prefeituras que têm convênio com o IPASGO. Nós temos órgãos federais que eram servidos pela GEAP, um plano de saúde federal, que já não funciona, né? Nós temos a sociedade e o plano de saúde que a gente defende o que a gente fala? Bom, Mauro, mas aí, vocês são contra e daí? Eu ia perguntar exatamente pode isso. Perguntar. Fazer o quê, então? Aí que é importante. Fazer o quê? Bom, no nosso entendimento, que nós fechamos ontem, inclusive, manter o IPASGO como autarquia, profissionalizar a gestão, porque o IPASGO só funcionou mesmo, deu uma qualidade no atendimento, quando foi o Geovalter e o Bauer que dirigiram o Instituto, tirou o Instituto de uma situação de penúria. Isso foi quando? 2010? Isso foi em 2001. 2001. Aliás, 99. Primeiro governo Marconi. O Marconi fez o compromisso com o movimento sindical de entregar o IPASGO. Aí não entregou completo, entregou metade. A metade que nos coube foi o Geovalter e o Bauer. São 4 diretorias, nós colocamos 2. Aí pegou o Instituto de uma situação precária. O Instituto não tinha valor nenhum, ninguém acreditava nele, era esculhambado mesmo, né? E reorganizou e cresceu o Instituto. Uhum. Então nós queremos que profissionalize a gestão, tá certo? Nós queremos que continue como uma autarquia e que o Estado coloque dinheiro no IPASGO. Pois é, mas sendo essa SSA, muito S nessa frase, mas com essa reformulação, o Estado continua sendo dono do IPASGO, né? Não vai ser privado. Não vai racionalizar essa gestão? Não, a gestão do IPASGO ela é bem enxuta. O Estado ele não apresenta no seu rol de justificativas o problema de funcionamento do IPASGO. Ele apresenta de forma equivocada, e de forma errada, e de forma malandra, que o TCE está mandando o governador agora. Assim, coisa que nunca aconteceu. Coisa mais estranha. Agora, quem está fazendo? Não, o TCE que mandou, e o governador está mexendo no interesse de 600 mil pessoas, que o TCE mandou. E o TCE diz aqui, aqui a resolução do TCE, quando ele faz aqui as contas de 2021. Uhum. E aqui, na primeira determinações e recomendações que ele apresenta. Adotar providência que até 2023 seja efetivada a conversão do IPASGO em pessoa jurídica de direito privado. Que aí poderia ser a ASS. Uhum. Né? Ou, aqui, ou promover medidas de potencial equivalência para a solução dos problemas que apresenta. Quais os problemas? Então. Quais problemas? É que ele tem lá 2,2 milhões de reais, 2,2 bilhões de receita, e aí ele tem que fazer as transferências, né, de saúde, de educação, de outras que aí entra na receita corrente líquida. Mas é possível isso com uma nota técnica, é possível isso com o Tesouro Nacional, excluir esses 2,2 bilhões da Receita Geral do Estado, porque isso não obriga o Estado a tirar 800 milhões ou quase 1 bilhão de outro lugar para recompor
as obrigações constitucionais. Deputado, tem uma pergunta que eu costumo fazer para o senhor já há alguns anos, né? Quando o senhor, normalmente, né, na oposição, seja no governo passado, nesse governo também, que é o seguinte, a oposição apresenta uma alternativa, acha que as coisas deveriam ser levadas de um jeito diferente, como agora nessa questão do IPAS. Não tem que ser SSA, enfim. Mas o governador Ronaldo Caiado venceu a eleição e tem maioria na Assembleia. E aí? Aí eu faço uma pergunta mais pragmática na política, né? E aí, o que deve acontecer na Assembleia, por exemplo? Porque vai chegar lá, essa matéria vai chegar. Essa matéria chegando lá, se ela chegar muito ruim, ela sai ruim mesmo, né? Do jeito que a Assembleia está. Do jeito que a Assembleia está. Nós estamos conversando com os deputados para chamar a atenção. Tem deputados da base que são representantes de servidores, né? São representantes de servidores. Eu acho que essa matéria não é uma matéria fácil. Falei até um dia desse lá para o deputado Gugu. Falei, Gugu, deixa eu ajudar vocês. Porque se vier uma coisa ruim, você vai votar. Então, vamos tentar melhorar essa proposta, né? Eu acho que aí tem eu sempre conto o seguinte, quem é que vai pagar a conta? É claro que a pagar a conta geral é nós, servidor público, que somos segurados do IPASCO, né? Mas a conta política vai ser o governador. Porque, como eu disse, né, se o Maguito acabou com Cachoeira Dourada, o Marconi acabou com a CELG, o Caiado vai ser reconhecido como quem acabou com o IPASCO, né? E aí, dadas as dimensões, é da mesma proporção, entendeu? E eu acho que isso vai ter um peso, né? E é claro que, junto com isso, também os deputados que têm seus projetos, né? Tem seus projetos. Não é uma situação fácil, né? E nós estamos conversando aqui, para você ter uma ideia, que do jeito que nós propomos, ao invés de ser uma empresa de direito privado frágil como está, nós queremos que continue sendo uma autarquia e ela ajude no desenvolvimento. Você veja bem que agora eles compraram a preço de banana quase um hospital do IPAS, que ajudou de forma profunda no Covid, né? Isso é o quê? Poupança do servidor. Foi de campanha e agora é da criança e do adolescente. Quer dizer, então você veja que é uma organização institucional eficiente e bem cuidada. Ao invés do governador acabar, ele pode fazer outro caminho. É isso que nós estamos tentando e queremos ter uma audiência com ele, antes que essa matéria chegue na Assembleia. Só para inverter um pouco a questão dos assuntos, o senhor retornou agora, né, para a Assembleia em 2022. O senhor estava vereador por Goiânia, isso na história do senhor é mais ou menos uns 20 anos aconteceu a mesma coisa, né? Em 2000 o senhor era vereador, 2002 deputado, ficou até 2014. Eu queria saber um pouco da história do senhor como político mesmo, a trajetória. Pois é, até interessante, Chico. Porque em 98 eu fui candidato a deputado estadual, não por vontade. Eu falei assim, para que você entrou na política? Não, eu nunca sonhei. Foi a primeira candidatura? Foi a primeira candidatura. Pelo PCdoB, num partido que eu tinha muito orgulho de participar dele e tudo. Fez 101 anos, né? Fez 101 anos agora. Teve uma festa lá no Quequé, domingo, estava muito gostoso 25 lá. de março, acho o dia, né? E aí eu fui candidato para ajudar na eleição do Aldo Arantes. Aí foi uma votação boa, houve uma aproximação do PCdoB do Marconi, eu resolvi sair do PCdoB e vim para o PT. Né? E já também sendo candidato a vereador, porque tinha sido uma votação interessante, por surpresa fomos eleitos. E já na demanda nossa de servidor público estadual, que era o forte da minha participação, nós chegamos a deputado. Então eu fui realmente... Aí tem um lápis aí que eu quero te falar. Na campanha, no mandato de vereador, foi muito rápido. Um prefeito muito legal, muito gostoso, que era o Pedro Wilson, né? Uma coisa muito dinâmica, muito boa, mas logo isso já estava voltado. Foi a única vez que o senhor foi base? Na vida política, provavelmente, né? Na vida política. Contexto local aqui. E ainda com a SEI da Interpa. Eu fui relator da SEI. Vocês não têm noção da crise que foi. E o relator da SEI da Interpa... Essa eu também nem conheço. Não, a SEI da Interpa, eu fui relator. O Clécio, sim, presidente... Clécio já estava lá? Clécio já estava lá. Ele entra em 2000 também, né? E aí... uma situação gravíssima. Não tinha nada com o Pedro Wilson, mas era a administração, né? Não, eu sei da história só por colegas mais antigos que eu, contando assim, quando a gente fica falando sobre comunicação mesmo, né? E aí diziam que a comunicação do Pedro Wilson não era muito boa, inclusive geriu muito mal nesse sentido a SEI da Interpa e tal, que acabou provocando desgaste para a prefeitura. A SEI até que não desgastou tanto a prefeitura, porque ela era focada na gestão anterior. Ela foi no primeiro ano e tal, mas o Pedro fez um trabalho fantástico em Goiânia. Mas não comunicou tão bem. Por exemplo, ele asfaltou a região noroeste inteira. E quem reconhece de quem é o asfalto é do Marconi. Então, exatamente. para você ter uma noção, né? Por exemplo, essa questão
do CEMEIS foi uma estruturação organizada no governo do Pedro. Isso não existia no Brasil. Esse conceito de Centro Municipal de Educação Infantil. É a creche de um outro... É a creche evoluída, jeito, né? Vamos chamar assim. Mas, Mauro, quando é que... Nessa questão da história, nós estamos falando de uma história mais recente, né? Do final dos anos 90 para cá. Mas e antes lá? Quando é que você... pensou que de dentista poderia virar político mesmo, assim? Porque sindicalista você meio que sempre nunca foi, pensei, né? Eu nunca pensei nisso. Eu sempre atuei... Mesmo no sindicato? Mesmo no sindicato. Quando eu sou convidado a ser candidato em 98, eu não tinha vontade de ser. Não tinha, assim... Não que eu não participasse, eu sempre ajudei ele... Quer dizer, nas campanhas todas, né, de 82 para cá, todas elas eu participei. Já votava no Lula no fim dos Votava anos 80. Lula, né? Minha esposa foi vereadora em Araguaiânia, então, aí na eleição do Lula em 89, nós morávamos lá, então, até nas apurações mesmo, assim, a alta cúpula, até os juízes já estavam nos dando como eleito, né? O Lula eleito ali, só nós na região, depois vira aquela votação. Então, eu não tive, assim, um projeto, Salomão, de fato pensar, eu vou ser político, vou ser candidato, não que eu não apoiasse, não concordasse, estimulei muitos a serem. Aí, pela oportunidade da vida, acabou acontecendo, e é muito difícil para nós, que temos um projeto popular, progressista, de libertação, né, um projeto que de fato faça essa transformação da sociedade, que cuide do meio ambiente, é muito difícil. Nós temos fantásticos militantes que, quando a gente coloca para as urnas, a gente não consegue o resultado daquela capacidade, né? Porque nada contra a maré, né? Porque e aí acabou que deu certo e aí também uma base específica da saúde que ajudou muito, né? Que colocamos dentistas, né? Que eu sou dentista, então foi nessa linha, né? E aí deu certo, mas também com muita dedicação, muito trabalho, um grupo político nosso que a gente faz. Tenho duas perguntas assim relacionando, né, a atuação política do senhor, que hoje ela é partidária e eletiva, né? O senhor disputa eleições, mas que, claro, tem relação com ideologia, digamos assim. Primeiro, não é exatamente ideologia, mas é a atividade sindical. O que é o sindicalismo hoje, Mauro? Você que viveu lá nos anos 80, a criação de fortes e grandes sindicatos. O sindicato hoje ele é forte, ele tem uma importância. Acho que a reforma trabalhista deu uma podada, né, em parte aí nos sindicatos. O que é o sindicalismo hoje? Olha, hoje o sindicalismo está muito agredido, né? A classe trabalhadora, o trabalho, né? O trabalho no Brasil, ele está quase que nós estamos concorrendo agora com um trabalho análogo à escravidão. Você cresceu, veja aí, né? Cresceu, Então você tem um rebaixamento das garantias que a humanidade teve para a classe trabalhadora. Goiás é o segundo estado com o maior número, inclusive, Então você pensa bem, a reforma trabalhista, Salomão, retirou direito dos trabalhadores que nós conquistamos em 1922. Então, mas aí os sindicatos estão morrendo ou não? Os sindicatos, muitos fecharam, mas os principais, os sindicatos que se reestruturaram, estão fortes. E nós temos aí um problema muito sério, porque você tem uma onda extremamente conservadora, você veja o que aconteceu no Brasil, o afastamento da Dilma, né, o impeachment da Dilma, as reformas, você tirar dinheiro, né, com o teto de gastos, tirar dinheiro dos brasileiros para colocar para especulação financeira, você reestruturou o mundo. O mundo foi reestruturado, onde os muito ricos desse mundo, né, os bilionários, eles perderam um pouco de paciência com a democracia. E aí eles foram quebrando os instrumentos, né, de defesa da classe trabalhadora, né? Então, nós tivemos aí hoje uma dificuldade. Pega o caso nosso da saúde. O Marconi vem e privatiza, né, terceiriza todos os hospitais, grandes hospitais. Né? Você está aí, já tem quantos anos de escândalo, né? De escândalo. Eu até fazer isso. Eu quero pegar todos os escândalos, botar na página, na parede. Quantidade de escândalo, quantos bilhões já foram desviados, né? Então, mas isso também implica lá na base, porque você tem um trabalhador escravizado, né? Hoje, um trabalhador da saúde ganha menos do que em épocas anteriores, o conjunto da classe trabalhadora toda. Na classe trabalhadora formal, assim, que vive de salário mínimo, uma pessoa que trabalha hoje 44, às vezes mais horas por semana, ela no fritar dos ovos, fora
o Vale Transporte, que ela usa para trabalhar, e o Vale Alimentação, ela leva R$800 para casa. Né? R$800 para casa é o quê? É um Bolsa Família com 2 crianças dá mais, abaixo de 6 anos. Então você vê como que rebaixou. Né? E isso enfraquece. Agora, isso não é bom para a sociedade. Né? Não é bom para a sociedade. O Brasil, por exemplo, ele está pagando, a mão de obra brasileira paga menos do que a chinesa. E a China tem sobra de mão de obra. Quando você compara lá, põe tudo em dólar, né? Lá o valor é mais alto. Mas a outra pergunta ela é mais ideológica, ela tem a ver com o senhor citou isso aí, né? O senhor iniciou na atuação política, mesmo que não disputando eleições, na redemocratização para cá, né? Final de ditadura. Como é que o senhor avaliou essa volta da direita e esse momento que a gente está vivendo de polarização, mas com a direita tão forte? Imagino que o senhor não esperava que isso fosse acontecer em algum momento. Eu confesso que... pensando com a cabeça de 1980 e pouco. Confesso que assim, a gente nunca pensa que uma tragédia se repete, né? E aí ela voltou e num tempo mais curto e de um estrago maior. Porque se nós lá no golpe de 64, né, um golpe civil-militar contra o povo brasileiro, que teve 21 anos aí de ditadura, de tudo isso que aconteceu, você tinha ali uma situação grave, essa reestruturação que acontece no mundo, onde o fascismo toma frente e se alia aos grandes grupos empresariais, porque foi isso que minou as democracias. Né? Veja bem a construção lá da União Europeia com todo aquele ataque que é feito ao Brexit, né? que você tenha essa retirada da Inglaterra também da União Europeia, do Reino Unido, e aquilo ali é uma regressão humana violenta. E aqui no Brasil foi até mais fácil, até. Eu acho que por um lado, eu vou dizer, né, por um lado, um certo vacilo nosso do PT, né? Por exemplo, eu vou falar do meu vacilo, inclusive, não vou falar do PT, porque fala do PT, o seu não. Não, por 2014, eu poderia ser reeleito deputado estadual com uma certa tranquilidade. Eu achava que poderia ser deputado federal, e, no entanto, a situação provou, né, nós vemos os indicadores de ver como é que a sociedade estava funcionando, está um apagão. Né? Nós não compreendemos direito. Aqui nas manifestações de 2013, quer dizer, você via ali uma situação de agressividade incomum. Quer dizer, era uma coisa manipulada, né? Criou-se um clima de convulsão. Mas tinha um sentimento, né, de quem estava na rua, né? Que era muita gente. O que também conseguiu levar muita gente para lá, mas você via que não era uma coisa espontânea. Mesmo não sendo espontânea, muita gente foi, apesar de ter sido, né? Claro. Para aquelas pessoas era espontâneo. E aí voltou assim, eu quero um hospital padrão FIFA, e depois nós vimos o resultado que se teve, não tinha nem vacina. Isso. Né? Mauro, eu até queria aproveitar esse gancho. A esquerda não estaria cometendo alguns erros novamente? Por exemplo, fala muito em apaziguar, em aproximação, e o senhor até citou que o governo Lula já tem modificado muitas coisas, mas o que tem sido, digamos, pegado no pé do Lula, questão de declarações. O Lula tem dito algumas coisas polêmicas, em vez de apaziguar, às vezes inflama. Por exemplo, teve a questão do Sérgio Moro, que ele disse que o Sérgio Moro teria armado, que não é bem uma questão de armação. O Moro pode até ter tentado politizar aquela ameaça, mas não foi uma armação, né? Como o Lula disse, isso não é o tipo de coisa que inflama mais a oposição em vez de apaziguar? Eu acho que o Lula precisa ter muita atenção nessas declarações periféricas, porque isso não é do centro da gestão, né? Sim. Porque, quer dizer, o centro da gestão vamos expandir o comércio com os Estados Unidos. Mas é porque o que tem pegado no pé do Lula são essas questões, né? Exato. Eu acho que prova até que o governo, do modo geral, está indo bem, porque são declarações muito periféricas, mas ela cria um barulho da política, né, muito grande. E também eu pessoalmente, né, falo aqui, eu não tenho ilusão de que, apesar de nós termos ganhado a eleição, toda aquela máquina estruturada para retirar Dilma, para poder fazer uma outra narrativa, para inclusive, né, que vocês têm visto aí, nós vamos conversar na coisa concreta. Quer dizer, vem cá, nós vamos rever os direitos dos trabalhadores que nós conquistamos lá em 1922, e nós vamos ter agora em 2023, isso, né? Então nós temos uma confluência de forças políticas que o Lula está fazendo com habilidade, trazendo para cá
para dizer, olha, nós temos que ter um outro país, né? Então, isso ao mesmo tempo, esse conglomerado de comunicação, ele não perdoa, né? Não perdoa de maneira nenhuma. Mesmo durante a eleição, mesmo sabendo a tragédia que seria uma reeleição do Bolsonaro, né? Em vários momentos o Lula passou apertado. Eu acho que ele deve ter mais foco na gestão mesmo, na ação política estruturada, fundamental, né? E não dá brechas para isso, porque você pensa bem, o país está destroçado, né? Todas as políticas públicas, você não tem noção do que a gente tem hoje, né? Então, assim, eu acho que eu até avalio que o governo está indo bem, né? Apesar de uma outra declaração, ela reverberar muito aí numa comunicação concentrada, né? Que aí a gente até estava falando aqui em off, quer dizer, uma comunicação violenta também, não é uma comunicação boa, né? Nesse sentido, eu queria até perguntar, você acha que a imprensa, de modo geral, foi um pouco mais tolerante com o ex-presidente Bolsonaro? Porque não foi, acho que não era o Salomão talvez lembre também, não era uma cobertura tão intensa em relação a declarações no começo da gestão Bolsonaro. Se fosse, né? É louco, porque a quantidade de declaração... Me contextualiza melhor, Chico. A cobertura não era tão focada nisso? Esse jornalismo de declaração... no começo da gestão Bolsonaro, o Bolsonaro sempre falou tudo o que quis, mas assim, acho que não era uma cobertura tão intensa nesse sentido. E no caso do Lula é mais, na sua visão? Nesse começo, porque depois do Bolsonaro ficou muito intenso, né? Acho que a partir do segundo ano, tudo que ele falava já reverberava muito. Mas no começo parece que teve um pouquinho de tolerância. Eu não sei, eu acho que nós estamos comparando, né? Eu acho que as declarações do Bolsonaro sempre causaram muito. Sim. Mas na comparação com o Lula, eu acho que o Lula nunca foi de dar essas declarações tão emocionais, digamos assim, né? Com o fígado. Eu acho que o Lula está mais fazendo política com o fígado e aí essa declaração acaba repercutindo mais, porque não era uma prática dele. E foi uma prática muito comum do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre fez política muito com o fígado, né? E aí acaba que aquelas declarações ficavam meio... repetitivas, né? Essas do Bolsonaro. As do Lula chamam mais atenção, acho que por isso é a minha impressão, né? Você me colocou na conversa. Eu acho que é isso. E confesso que eu não esperava o Lula ter esse fígado assim agora tão grande na política. Parece assim, que ele parece que é um ódio, né, nesse caso, assim, né, do dizer, Moro especificamente. Se você pensar na pessoa, no ser humano Lula, né, que consegue fazer 2 governos, elege a sucessora, reelege a sucessora, né? Depois é preso nas condições que foi, né? Claro. Dilma e tal. Então, você imaginar... Você fermenta coisas na pessoa, você, né? assim, eu não sou partidário desse tipo de declarações. Acho até porque valoriza quem não deve ser valorizado, né? Mas, agora, a vida também, para nós, não foi brincadeira. Esse conjunto de mídia que deu sustentação a esse golpe também, né? Que manteve essa narrativa de que o país estava um caos e que depois demorou muito começar a refazer, eu não tenho dúvida que elas não vai dar sossego para nós. Acho que o Lula tem que estar muito atento que não vai dar sossego de maneira nenhuma. Mauro, deixa eu te perguntar uma outra coisa. O PT aqui em Goiás, ele está tendo a noção de aplicar aquele ditado de que governo não faz oposição ao governo, ou seja, vocês são governo nacionalmente e aí uma postura um pouco mais compreensiva, posso dizer assim, em relação à gestão de Ronaldo Caiado. E aí eu falo assim, a Bia de Lima como presidente do Sintego sempre conversou muito, né, nessa gestão do Caiado até agora no primeiro mandato. Nunca foi uma gestão na parte da educação, na atuação dela, tão combativa assim, né? Sempre foi muito mais de articular as pautas da educação. Acho que o Gomide também tem bastante diálogo com o governo, mesmo continuando na oposição. Há uma oposição mais branda do PT aqui por conta de governo não fazer oposição e até por conta da posição do Caiado em relação ao governo Lula? Existe o seguinte, né? Acho que tanto nós, o PT, não estamos com a mesma conduta, quanto o Caiado também não está. E uma situação grave que nos preocupa, né? E não posso... que é a situação do país. Você veja bem que o governo entrou no dia 1º, no dia 8, houve uma tentativa de golpe, tudo aquilo que aconteceu em Brasília. E o Caiado se posicionou de uma forma bem enfática. Naquele momento concreto, quando você tem ali um posicionamento, que não significa que toda a política do Caiado a gente concorde, né? Mas nós temos que trabalhar também com a situação de resolver os grandes problemas.
Então, né, porém, nas votações dentro da Assembleia, nas coisas que têm sido contrárias ao interesse da população, não foram muitas até agora, nós temos sido votado contra. Como, por exemplo, nessa questão do IPAS, com certeza. Não só os votos nossos do PT, espero que o Caiado não cometa o erro de acabar, mandar um. O Caiado deve ouvir muito o Pode Mais, né? Acho que ouve. Então, acho que é uma maneira. Eu conversava muito com o ex-prefeito, com o atual prefeito ali, quando eu era vereador, a gente conversava, mas sem ser próximo, né? Então, acho que o Caiado tem que não acabar com o IPASCO, né? Então, porque... O Caiado é próximo dos deputados, de modo geral, inclusive os da oposição? Não, assim, eu não vejo. Ele tem feito 2 momentos que chamou os deputados lá, né? Aliás, um momento que chamou, ainda mais com a votação, logo que votou um pacote de ações sociais, serviu um almoço, mas da base aliada ele tem muita proximidade. Da base aliada, eu acho que ele tem um serviço de inteligência muito bom, ele orienta bem a base dele, né? Então, né, por exemplo, a gente vê que tem uma integração muito grande na criminalização dos movimentos sociais e os discursos dentro da Assembleia. Então, a inteligência lá pega, vasculha a vida do nosso povo e põe os deputados para ficar falando lá na Assembleia para poder apurrinhar as coisas, né? Mas eu acho que o Caiado... nós não temos esse alinhamento automático, não existe nenhum diálogo do governo, do PT nacional com esse posicionamento aqui conosco. E, pessoalmente, eu forço na política para que o governante tenha uma atitude melhor, né? Assim, o nosso comportamento tem sido esse, né? E eu acho que, se nós, por exemplo, conseguimos interferir agora e salvar o IPASCO, voltar, vocês não perguntaram, mas voltar o professor de apoio para cuidar das crianças com deficiência. Olha que crime. Olha que crime, né? Eu nunca conversei com essa secretária de saúde, mas é um crime. De educação, né? De educação, aliás. Desculpa. O secretário de saúde ele tem conversado muitas vezes, é uma pessoa bem interessante esse secretário que aí está. Então, a relação ela é bem dinâmica que nós temos, né? Depende principalmente da pauta, né? Depende da pauta. E como o governo também ele tem a sua linha, né? E o Caiado agora ele tem um projeto principal. Eu te pergunto, qual é o projeto principal do Caiado para agora? Eu imagino, objetivamente, de obras, é a construção do hospital. Sim. E ele não constrói sem o governo federal. O oncológico, né? O oncológico. Ele não constrói sem o governo federal. Então, é um projeto que também me interessa. Porque ali vai pegar 25 milhões de pessoas na abrangência, então não é o hospital só para Goiás, né? E eu acho que a gente tem que recuar, fazer algumas ações que avance no geral para a sociedade. O senhor citou a questão administrativa, mas também política, né? Falando de proximidade, da conversa, né? Quando o Chico perguntou se conversa, se não conversa. Com Ronaldo Caiado há, claro, uma distância natural, histórica, né? Mas com Daniel Vilela não, né, deputado? Não, o Daniel Vilela, ele... Nem o senhor, nem o PT. Não, o Daniel Vilela tem um trânsito muito tranquilo conosco. O PT, o pai dele tinha mais, né? É claro que eu estou perguntando isso pensando em 2026, deputado. Claro, não, claro. Eu acho assim, o que eu acho que é necessário a gente conversar aqui com qual projeto? Quer dizer, nós vamos modificar o que em Goiás a partir de 2026? Então, essa disposição eu tenho para conversar. É óbvio que eu quero que melhore agora também, né? Nós temos aí, por exemplo, essa situação toda da área do desenvolvimento da agricultura familiar e da reforma agrária, essa criminalização que o Caiado coloca, né? Esse negócio de não colocar câmeras nos fardamentos. Então, isso são pautas extremamente caras para nós. Essa da invasão ou ocupação, como queiram chamar, né? Enfim, depende da interpretação. Mas o que aconteceu aqui em Hidrolândia, o Daniel Vilela, em Rio Verde, lá na abertura da Tecnoshow, fez coro, né? Com o Bruno Peixoto, com o Caiado, ele falou basicamente a mesma coisa sobre isso. Eles caem nessa tática aí do bolsonarismo, né? De falar para a massa atrasada, né? Porque é uma massa atrasada. Os países desenvolvidos todos fizeram reforma agrária. A coisa mais atrasada do mundo é a concentração de terra. Mas a ocupação é a forma, deputado? Não, eu acho o seguinte, infelizmente, como o governo não fez, como em outros países, de promover a reforma agrária, aí a ocupação é a pressão que tem, como os empresários também ocupam. Só que os empresários ocupam de maneira diferente. Os empresários ocupam, a Assembleia ocupa, a Câmara, né, coloca lá os seus candidatos, põe a sua pauta, faz os seus projetos, eles têm um mecanismo diferente, faz o lobby, e eles têm um mecanismo diferente. Agora, um trabalhador que morava no campo, foi expulso para a cidade, que tem vontade de voltar, se ele não se organiza nas formas como é junto ao MST ou outro movimento, ele nunca vai ter uma terra. E, ao mesmo tempo, nós vemos ali o caso
caso de Hidrolândia, é uma área pública federal. Né? Então houve um abuso de autoridade. O coronel que lá esteve, né, ele abusou da autoridade. Né? E é óbvio que também o Caiado achou bom aquilo ali, porque ele queria dar uma resposta. Aquilo ali foi assim, ó, o povo esqueceu da taxa do agro, né, e ficou lembrando só da ocupação de Hidrolândia lá dessa semana, né, que foi lá no Tecnoshow. Inclusive, em relação à taxa do agro, a gente sempre pergunta aqui para os deputados que o governo federal vai dar a compensação, né? Vai parcelar a compensação do ICMS, que é a justificativa da taxa do agro. Dos combustíveis, né? Sim. Dos combustíveis. Isso, né? a compensação do ICMS sobre os combustíveis, energia. É possível rever essa taxa? Eu acho assim que a taxa precisa ser revista. Eu, pessoalmente, acho que todo mundo tem que pagar imposto. Né? E os setores mais dinâmicos da economia têm que pagar. Eu não estava lá na votação, né? Mas eu penso que essa é correta. Agora, o que não é correto? Imposto, está aqui na lei, inclusive. Imposto, o governante tem que dizer quanto, como é que é, publicamente, assim, publicado. Ele não pode dizer, não, eu vou definir isso hoje ou amanhã. A questão é que o objeto dessa taxa, ele pode deixar de existir, que é a questão do limite do ICMS, né, que o governo federal vai compensar. Não, mas ali ele faz a taxação, não é sobre isso, né? Ele põe na produção mesmo, né? Que são valores, claro, conversando com alguns deputados bem do agronegócio, falou, olha, Mauro, mas é pesado. Eu falei, não, estou discutindo, nós podemos discutir, eu sou contra impostos abusivos, né? Briguei aqui contra o IPTU e tudo. Agora, o que não pode fazer por exemplo, o governante, na sua cabeça, sem estar na lei, como o Caiado acabou aprovando, né, dizer quanto que é o imposto que o povo vai pagar. Né? Porque a lei determina, inclusive, não pode cobrar diferente dos iguais. Né? Tem uma série de coisas. Então, eu acho que o Caiado aproveitou bem a ocupação de Hidrolândia para poder limpar um pouco a barra lá com o agro lá em Rio Verde. Né? E aí todo mundo foi atrás. E o Daniel fica, né, nesse limite aí. Mas tem muita gente que sabe perfeitamente que a reforma agrária, a reforma urbana, né? Você vê, quantas fazendas nós temos dentro de Goiânia? Metade dos lotes aqui estão vazios, mano. Nós produzíssemos aqui arroz, feijão aqui dentro de Goiânia, abastecia com a metade do povo. Se fizer isso, onde é que o pessoal vai construir prédio depois? Não, mas eles não vão construir agora. Sim, mas eles não vão construir agora. Essa metade de Goiânia sem estar habitada vai demorar 50, 100 anos para ser ocupada. Nesse formato aí. Né? Então, eu acho que são 50, 100 anos do pessoal ganhando dinheiro. Né? Porque eles já compraram. Vai valorizando. Já compraram lá a periferia de Aragoiânia, né? Para poder vender. E Aparecida? Se aqui o senhor está dizendo que é metade, a Aparecida deve ser uns 2/3. Aparecida também, né? Aparecida, lotes grandes, lá, inclusive. Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos a média das áreas aqui são de 1.000 metros quadrados. Nós temos aqui 115 mil lotes vazios, né? E Aparecida é mais do que isso. Eu quero aproveitar a memória do senhor, que eu acho que ainda dá tempo. Dá tempo. Que a gente comenta muito questão de gestão, comparação dos governos Caiado, Marconi. Mas o senhor tem uma memória um pouco maior que a nossa, o senhor tem uns dias a mais de experiência. O senhor consegue fazer uma comparação entre os governos anteriores? Íris, Maguito, Marconi, Caiado. O que o senhor vê de diferença nessas gestões? Bom, eu acho o seguinte, que principalmente do Marconi para cá, né, do Íris, como o Íris foi uma pessoa derrotada, né? É até interessante isso, né, porque eu vi o Íris, né? Depois nós vimos a derrota dele, mas o governo Marconi ele foi um governo que evoluiu muitas coisas do serviço público. Isso, né, o próprio IPASGO, que a gente tem falado por aqui, o funcionamento do Estado e tal. O primeiro mandato dele, eu acho que houve avanços. Mas depois ele assume uma pauta mais de direita, mais atrasada, né? Porque ele não era originalmente desse campo. E aí nós temos um Estado para interesses menores, para projetos que, se pensar bem, quantos milhões que nós perdemos naquele crédito outorgado lá na CELG, né? Para poder fazer caprichos de interesse. Na venda, né, o senhor fala? Não é na venda, não. Era assim, ó. As empresas, elas... tinha um incentivo que, se ela produzisse aquele X, ela tinha lá alguns milhões de crédito de os impostos. Títulos, né? Tinha os créditos. Aí ela ia lá na boca do caixa da CELG e pegava e recebia em cash, né, os incentivos que o próprio Estado dava. Sim.
Então, assim, é uma coisa absurda, né? O senhor foi mudar no governo no começo do governo Caiado. Aqui, No começo do governo Caiado. Então, né, eu vejo outras questões graves que a gente viu aqui no Estado, que a privatização dos hospitais. O interessante é que sobre esse ponto do crédito otorgado nem teve muita chiadeira, né? Não, porque, pegaria mal alguém chiar, porque os empresários ganhavam, né, também com isso. Né? Claro que era empresário. Eu vi lá mesmo, eu era deputado, um cunhado meu tinha ainda tem os filhos dele ainda, ele já morreu, mas os filhos dele tem um laticínio, aí aprovou um negócio lá de laticínio, ele foi correndo, eu falei, não, Zé Pedro, isso aqui é só para os compadres e para as comadres. Né? Então, o Marconi acho que teve muito isso, né? E a atitude dele contra a sociedade, né? Ele foi cada vez mais se fechando. Agora, o Caiado há de convir de que algumas medidas mais de seriedade, de conserto de gastos e tal, de despesas incontroladas, ele deu sentido. Mas, por exemplo, na área de saúde, ele cometeu um negócio que foi uma tragédia. Você já imaginou um cara trabalhar 22 anos no Hugo como médico, ortopedista, um técnico de gesso, uma enfermeira ali, depois ele tira aquela pessoa dali, coloca numa sala na frente de um computador para poder beneficiar uma OS. O Caiado agora tirou 300 funcionários lá do Hugo, agora em 2019. Quer dizer, é um crime. Aí paga a OS uns valores absurdos e tem que pagar o salário dessas pessoas. Então, o Caiado, eu acho que ele faz um movimento ainda que eu não vejo o Caiado um governo de desenvolvimento, de crescimento do Estado, né? Ele é um governo que realmente, vamos ver se agora sob a influência também do governo federal, novas oportunidades que surgem. Também não é simples esse primeiro governo com pandemia, Sim. né? Pandemia, mas eu considero que entre o Caiado e o Marconi tem mais seriedade agora com o Caiado. Mesmo que é uma atitude atrasada, né, com a pauta que a gente discorda profundamente. Deputado, só uma questão protocolar aqui, só uma data mesmo, né, quando é que deve acontecer, pensando no que foi tão debatido na eleição de 2022. Nem foi debatido, era mais uma questão de zap mesmo. Quando é que agora no governo Lula, quando é que o comunismo vai ser implantado? Rapaz, eu acho que é depois de amanhã. Já? Já, não. Nós antecipamos as datas aí, agora que já viu, acho que essa é uma situação bem próxima já, não vai demorar muito, não. Pois é, porque ainda não fechou a igreja, tem um monte de promessa que não foi cumprida ainda. Até abrindo mais, né? Pois é, faltou fechar a igreja, faltou aquela mamadeira específica também, não chegou para ninguém. Isso, Chico? Tá faltando, né? Não. Mas lá na Assembleia ainda tem muita gente que fala que vai ter, viu? Pois é, a gente ouviu isso aqui de alguns colegas do senhor, dizendo que a gente perguntava, mas aqueles debates Mauro, Rubem, Túlio e Isaac não tem mais, né? Claro que o Túlio também não tá lá. Mas assim, o clima... com a Mauri. Eu tenho feito um debate com a Mauri lá. A gente ouviu isso aqui, que agora o debate é isso, bolsonaristas e petistas, ainda, deputado. E por isso que eu fiz essa pergunta. Claro, eu estou sendo sarcástico aqui, mas a pergunta é essa, sobre o contexto político que a gente está vivendo. Olha, eu fico assim muito preocupado com o Brasil, porque eu sempre falo esse negócio, sabe, Chico? Imagina uma mulher que teve um relacionamento, casou, teve um filho, uma filha, uma menina linda. Essa mulher, por uma influência política, não vacina essa filha dela, a pessoa que ela mais ama. Uhum. E a vacina é uma experiência de mais de 100 anos que a humanidade tem. E você chega numa pessoa dessa, né? E eu estou falando isso que eu tomei a vacina ontem, né? Dessa do bivalente. Eu tô legal, tá beleza. Esperando a minha vez aqui. Né? Também. E aí, assim, acho até que vai antecipar, porque tem tanta gente não querendo vacinar, as filas estão... Mas assim, você imagina se a pessoa faz isso com a filha, não é com a filha do petista. Não é com a filha do comunista. Não falou, não, aquele não vai ser. Não, é a dela. É a dela. Né? Como eu vi, assim, a pessoa não vacinar e morrer. Agora, que dirá acreditar nessa quantidade de bobagem, de mentira, né? Que tem sempre um sentido. Alguém ganha. Alguém ganha, né? Porque você vê aí as pessoas ganharem eleições de maneira tosca, né? De levantar problemas. Até eu converso muito com o Gomide. Ele falou, Mauro, calma, não precisa responder tudo, não. Porque esse cara não tem nada para falar que não foi aquilo. Eu falei, mas o Gomide também pode ser calmo demais, né? Ele já pegou eleições muito pesadas em Anápolis. Mas ele bate pesado lá também. Agora, é óbvio que nós também queremos puxar o debate para debate sobre a miséria, sobre a concentração de renda, como é que nós vamos melhorar a educação, a saúde, né? Então, nós queremos fazer isso lá na Assembleia. E as pessoas não têm coragem de apresentar os seus projetos ali, fica procurando firulas
para poder chamar atenção. Bom, e aí os debates que o senhor for levantando também terão espaço aqui na mesa do Pode Mais Alego, né? Uma primeira conversa com o senhor, a gente vai tendo mais oportunidades de seguir conversando com o senhor. O senhor disse que uma parte aí do cenário político o preocupa. A vida do Dragão não, né, deputado? A vida do Dragão vai ser muito boa. Nós vamos carimbar o Goiás agora. Aí agora o podcast vai ao ar depois da final. Quem está nos assistindo já vai saber o resultado. Vai estar o resultado, mas com certeza vai estar alegre como eu. Olha, eu quero aproveitar aqui. Olha, dependendo, eu sou esmeraldino. A Esmeraldino. Ele não torce pra ninguém aqui em Goiás. Não tem lugar de fala nesse assunto, não. Se o Goiás tiver vencido o Atlético, eu vou voltar nos comentários, me aguarde. Não, e aí também é o seguinte, eu acho que é importante o futebol e não dá para ter essas violências, essa bobagem de, né? Mas eu vou no jogo agora, né? Natural, vai ser lá na Toca do Dragão. E aí inclusive, eu quero fazer duas coisas aqui. Primeiro é uma agenda de luta. Segunda-feira, 16 horas, nós vamos fazer um ato em defesa do Ipasgo, lá na porta do Ipasgo, né? Vamos colocar lá faixa, carro de som, chamar a atenção, porque o Ipasgo não pode acabar. E aí, vocês aqui não podem faltar, né? Aí nós vamos poder conversar sobre o resultado do Dragão. Né? E a outra coisa, o que tem a ver com o Dragão também, assim, apesar da gente sorrir e tudo, é uma tristeza nossa, né? Vocês viram? Do companheiro Arquidones. Exatamente. Sim. Claro. Eu cheguei a entrevistá-lo em algumas oportunidades, inclusive quando o debate político ficou tão acirrado, né? E o Arquidones marcando muito posição, firme, né? Muito firme. E ele era assíduo torcedor do Dragão. Sim. Então aí a ideia também nossa fazer homenagem para ele lá na. Claro. Merecido. Mas é isso. Importantíssimo registro aqui, deputado. O senhor falou, quando o senhor se emocionou, eu não pesquei aqui. O Chico me ajudou de fato. Assim, o Arquidones foi um lutador aí também do cenário político aqui em Goiás. E do Brasil, né? Que a gente chama daqueles militantes, né? Indispensáveis, né? Imprescindíveis. A todo tempo, toda hora, sempre. 61 anos de vida dele, toda fez isso. Deputado, obrigado por essa entrevista, mas a gente volta, né? A gente vai continuar a conversa, acompanhando o trabalho do senhor na Assembleia, o trabalho da própria casa. Obrigado pela presença aqui. Obrigado, sempre à disposição. Obrigado, Chico. Obrigado, Salomão. E todos aqui ouvindo Pode Mais Alego, né? Isso é legal. Parabéns aí pelo trabalho. Conta conosco. É isso, Chico. Fica assim. Valeu a companhia de sempre. Muito bem, estamos juntos aqui e você, né, recados aqui rapidinho, você se inscreve aí no canal da Assembleia Legislativa no YouTube e também no canal do Mais Goiás, além de seguir a gente aí nas redes, enfim, vá conversando com a gente. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nessa edição do Pode Mais Alego e até a próxima. Até mais.